O meu nome é António Joaquim Rosa, sou natural da freguesia de Santana, nasci no sítio do Caminho de Chão, a casa ainda existe, portanto sei o lugar onde nasci. Portanto tenho uma infância toda ligada aqui a Santana e depois tirei o curso de professor e voltei outra vez à minha terra, onde já exerço a profissão há 41 anos. Os pais são daqui? São daqui. Os meus pais são naturais de Santana. Tenho uma infância marcada pelo convívio com os vizinhos, com a família. Somos uns 5 irmãos, partilhávamos muitas brincadeiras de infância. Na altura, lembro-me que nós também participávamos muito na agricultura, desde ajudar os pais na monda, nas regas, na apanhada da erva para o gado. Portanto, isso foi uma infância que me marcou e da qual recordo com imensa saudade o ter feito isso, portanto, a partilha, o convívio, a ajuda à família. E depois de ir estudar para o Funchal, consegui tirar o curso, depois voltei à minha terra, onde exerci diversas profissões, das quais fui jogador de futebol da equipa do Santana durante 22 anos e mais fui presidente de junta durante 20 anos. Então, neste momento, também sou o responsável pelas escolas do primeiro ciclo e prés e creches aqui do Concelho de Santana. Realmente foi uma infância que marcou bastante, ainda tenho presente na memória o ver os campos amarelos, especialmente no verão, o trigo a florescer. Também nasci numa casa de colmo, que é uma referência aqui de Santana, portanto eram casas que eram feitas com determinada ciência, em que a parte interior não tem nada a ver com as casas que se fazem hoje, era tudo muito bem tratada. Queres falar um bocadinho sobre as casas, por exemplo? Portanto, as casas eram feitas com os materiais que havia na altura. Aliás, Santana é uma zona onde não existe muita pedra, então os nossos antepassados aproveitavam-se dos materiais existentes, que era a madeira e o colmo, popularmente conhecido por restolho. Portanto, as casas eram feitas em triângulo e aí a parte interior, que chamava-se a camisa, era uma parte que ficava para a vida toda da casa, e uma parte exterior, então essa que era mudada de X em X anos, geralmente 5 ou 6 anos. Portanto, eram casas que eram muito confortáveis, quer no verão, quer no inverno, portanto a própria colmo fazia de estufa e criava boas condições para as pessoas viverem. O chão era de madeira. E havia também as casas que tinham chamadas lojas, que era uma parte subterrânea em que o chão era de terra, que era propício, portanto, para a conservação dos alimentos, porque ficava mais fresco e impedia também que os alimentos se deteriorassem devido ao calor. Tinha quantas divisões a casa? Na casa que eu vi tínhamos 4 divisões e mais uma loja, portanto, na altura era uma casa grande. Lembro-me da minha mãe me dizer que na altura a casa acho que custou era menos de 10 contos do que uma casa de telha, portanto era uma casa já com uma certa comunidade, infelizmente. Ainda temos a casa, mas está lá, que neste momento ninguém a habita, portanto os irmãos foram uns para a sua vida e realmente a casa está lá, vamos lá então de vez em quando. E em relação às produções agrícolas que estava a referir-se dos seus pais, o que é que produziam? O que é que vocês... Então, era a batata chamada semelha, portanto o feijão, o trigo produzíamos bastante, porque o trigo na altura era bastante valorizado, quer para consumo próprio para a farinha, quer também para o aproveitamento da palha, o chamado restolho, para abafar as casas. Portanto, era um produto que era bastante valorizado e comercialmente, portanto, trazia de bom dinheiro. Uma das recordações que também me marcou a minha infância foi o termos de regar à noite, portanto, levar a água às culturas, e muitas vezes calhávamos regar às 4 da manhã, 5 da manhã, e então nós tínhamos que levantar e ir regar, às vezes com o tempo chuvoso. Realmente às vezes ficávamos todos molhados, às vezes cheios de sono, a ver quando é que a água chegava ao fim. Olha, mas foram coisas que se passaram e que nos marcaram bastante. Portanto, a água sempre foi um bem essencial aqui para a região de Santana, quer para a Madeira, só que ela era difícil de chegar aos diversos sítios devido à orografia, então foi criada uma rede de levadas, que atualmente existem, que conseguem trazer água dos pontos longínquos da ilha até os agricultores. Portanto, aquilo funciona
na base de horas de água. Cada terreno tem as suas horas de água e depois há um encarregado, que é profissionalmente conhecido por levadeiro, que é o homem que vai levar a água em cada dia da semana aos diversos agricultores. Portanto, geralmente os giros, portanto, se é um intervalo de tempo em que nós regamos, geralmente são de 8 a 10 dias. Portanto, foi uma maneira de contornar, portanto, a escassez por vezes que se faz no verão, a falta de água para a agricultura. Vocês tinham quantas horas de água, por exemplo? Nós tínhamos 10 horas, os nossos terrenos tinham 10 horas de água. Portanto, uma questão que eu ainda não percebi, o número de horas está numa relação direta com a qualidade, com o tamanho dos terrenos? Com o tamanho do terreno, portanto, os terrenos já estão associados ao número de horas de água. Portanto, e quando eu vendo um terreno, também vendo o número de horas de água que ele tem. Portanto, a pessoa que o comprar tem direito àquela água. Portanto, eu não posso retirar a água desses terrenos para mim e vender o terreno sem água. Portanto, obrigatoriamente tenho que vender o terreno com água. Profissionalmente também tenho feito alguns trabalhos de recolha de fotografias e também de algum material escrito sobre a história da freguesia de Santana. Porque tivemos o azar de 7 de agosto de 1948, o edifício da Câmara Municipal, que se situava no sítio do Caminho de Chão, ter, portanto, sido consumido pelo fogo, o que levou a que muito material tivesse perdido. Então, eu tenho tido essa função, até pela minha função de professor. Tenho um trabalho feito que apresento nas escolas, que é Santana, Lugares com História, em que fotografo, portanto, aquilo que existe na altura e depois relaciono o que é que havia ali antigamente, porque as pessoas, quando passarem na rua, se lembrarem ali, olha, estou a passar neste lugar aqui, há 30, 40, 50 anos, havia, portanto, o açougue, havia a Câmara, havia... Portanto, como é que esse interesse se desenvolveu? Desenvolveu-se por um interesse que eu fiz acerca de um livro que também publiquei da minha autoria sobre a história do futebol em Santana. Portanto, temos aqui na altura um presidente, o Manuel Marques da Trindade, que era um presidente que via muito mais à frente e em que, inclusivamente, fui eu que fiz o edifício dos Passos do Concelho, que atualmente existe. Fiz a rede de água e também aproveitou e fiz um campo de futebol foi inaugurado em 1956, que na altura já era uma grande novidade, principalmente para estas zonas aqui do Norte. Embora nós fôssemos beneficiados aqui um pouco, porque nós, aqui ao norte da ilha, tem acesso direto às emissões da rádio portuguesa, através na altura não era Antena 1, mas era... E que nós ouvíamos aqui os relatos. Eu posso que o Sul não tenha acesso a isso porque a emissão não chegava lá. E então começou a futebol, então as pessoas de cá começaram a jogar futebol, não sei o quê, então o Manuel Marques também gostava, aproveitou a pedreira onde foi extraída a pedra para o edifício da Câmara para fazer o campo. Fiz as pinças próprias, aliás, há uma situação curiosa lá, que todos aqueles que fossem apanhados fazendo algum delito ou embriagados na via pública tinham que dar um dia de trabalho para a Câmara Municipal e então aproveitou essa mão de obra para fazer. A partir daí aqui também fui buscar algumas fotografias antigas dessas equipas que já quase ninguém tinha e inclusive algumas foram os jogadores que foram para os Estados Unidos, mandaram, não sei o que, consegui compilar isso e então em 2013, portanto fiz essa pequena recolha. A partir daí que eu me interessei também porque na Universidade da Madeira também tive aulas de História da Madeira e, aliás, uma das coisas que o professor me ensinou é que nós devíamos transmitir às gerações jovens, portanto, os lugares onde passavam, tentar explicar ali o que é que existia. Aliás, tenho ido às escolas, isso é uma coisa muito bem aceita e o que depois é engraçado é que os próprios alunos vão para casa e falam com os pais, dizer, olha, aqui havia o quartel, aqui lá era a padaria, aqui lá era a estação dos Correios, quando às vezes os próprios pais já nem se... Mas depois a falar com os avós, realmente era assim. Portanto, foi um trabalho que... E depois também fiz as datas importantes aqui da freguesia de Santana. Portanto, das quase 1537 já foi a primeira construção da ermida em honra de Santana. Portanto, era dependente da paróquia aqui do lado de São Jorge. Em 4 de junho dá-se a criação da paróquia de Santana em honra de Santa Ana.
E só a 2 de junho de 1564 é que Santana fica independente da freguesia de São Jorge. Portanto, é a data oficial da criação da freguesia, 2 de junho de 1564. Portanto, foi uma petição do Bispo do Funchal na altura, que foi o do Jorge Lemos. O rei era o Dom Sebastião, e o primeiro pároco foi o Padre Sebastião de Moraes. Em 1595, portanto, inicia-se a Capela de Santo António, fica lá em cima no centro de Santo António, que ainda existe essa capela. E a Igreja Paroquial de Santana tem início em 1698 e só acaba em 1745. Portanto, foram quase 50 anos de construção daquela igreja que temos lá em cima, embora hoje ela esteja muito adulterada. Portanto, essas obras, portanto, foram feitas com o apoio da população e também com o apoio das confrarias, das quais eu também já fui presidente da confraria do Santíssimo Sacramento, em que a nossa função também, no fundo, é valorizar os valores religiosos aqui da freguesia de Santana, portanto, com a nossa padroeira, que é Santana, cuja festa se celebra no último domingo de julho, e também no Santíssimo Sacramento, cuja festa se celebra no primeiro domingo de agosto. Como é que se comemoram essas festas aqui? Há arraial? Portanto, as festas comemoram-se com um arraial típico madeirense. O que é um arraial típico madeirense? Portanto, são a festa religiosa em si, mas fora dos limites do lado da igreja. Portanto, há barracas de comes e bebes, com espetada, a animação musical, e há outras manifestações culturais, mas aqui uma característica importante que convém realçar aqui de Santana, portanto, depois há registros fotográficos, podem procurar isso na net, que tem bastante, são os tapetes que se fazem com flores naturais, realmente é uma das grandes atrações aqui nas duas festas. Como é que começou essa tradição? Esta tradição vem de há muitos anos, porque Santana, como diz o hino, é a terra das flores, sempre, nós até no nosso brasão da Câmara temos as hortênsias, portanto, e depois as pessoas também começaram-se a empenhar muito e a criar, no fundo, rivalidades entre eles, porque o espaço onde passa a procissão está a cargo dos diversos sítios. Portanto, há um espaço de X metros para este sítio, outro X metros para aquele sítio, e então as pessoas empenham-se bastante e realmente fazem coisas extraordinárias com as flores. Pena que aquilo não fique muito tempo. Mas é uma tradição que vem de... É uma tradição. É secular? É secular, portanto, é uma tradição, segundo aquilo que já sempre foi uma tradição dessa. E falavam que antigamente também nas próprias festas, portanto, o efetivamento da parte superior dos paus de bandeiras, portanto, era tudo feito também com flores naturais, em que as pessoas se juntavam em casa, portanto, iam metendo flores em diversos fios, utilizando um material que temos cá, que são a espadana, que é um material que é um arbusto que serve também para amarrar, e iam fazendo, portanto, esse efetivamento. Portanto, faz só aqui em Santana ou noutras freguesias? Faz também um pouco para as outras freguesias, mas eu penso que os melhores e os mais bonitos são feitos aqui em Santana, realmente. E faz em que altura? Portanto, em que momentos é que fazem essa... último fim de semana de julho e primeiro fim de semana de agosto. Portanto, são as datas das festas aqui na freguesia de Santana. E esses tapetes ficam depois sempre durante esse tempo, ou eles são... Portanto, porque as flores também, na altura, devido ao muito calor, geralmente não aguentam muito tempo, portanto, aquilo praticamente é só o espaço da procissão. Alguns ainda ficam mais algum tempo, mas realmente é uma coisa que se desfaz. E fazem para as duas procissões? Portanto, fazem um tapete para a festa de Santa Ana e no domingo a seguir fazem outra vez outro tapete para a festa do Santíssimo Sacramento, que popularmente conhecida pela Festa do Senhor. E as pessoas que fazem esses tapetes organizam-se em comissões, em grupos? Como é que os sítios organizam-se entre eles e depois geralmente há sempre uns líderes lá no sítio que vão fazendo isso e então depois eles passam a recolher as flores na casa dos vizinhos, geralmente são tudo com flores oferecidas, e depois levam as flores e no próprio dia, aí por volta do meio-dia, 11 horas, fazem a montagem do tapete, que é feito geralmente quase tudo ao mesmo tempo, porque aquilo é no domingo de manhã, toda a gente faz para estar pronto a seguir à
à missa, que é geralmente de volta das 3, lá para as 5 horas, depois passa a procissão. E quando diz que as pessoas se organizam por sítios, é que por secções da rua? Sim, cada sítio sabe qual é o seu espaço. Já está pré-definido. Isso já está definido desde há muitos anos, portanto, penso que isso já tem séculos, essa definição. E então, não estou a referir só aos habitantes da rua. Por exemplo, o meu sítio lá embaixo, que fica longe da igreja, também tem o seu espaço. Um sítio aqui longe também, que é Silveira Lume, também sabem onde é o seu espaço. Portanto, toda a gente sabe. E claro, depois as pessoas esmeram-se, porque se as coisas não saem bem feitas, depois aquele alvo de críticas aí no meio da freguesia, então as pessoas gostam de se... E há competição, era isso que estava a dizer. Sim, no fundo há uma competição, no fundo há um orgulho em fazer aquilo que fique bem feito. E aliás, isso é muito fotografado, como eu disse há pouco, há fotografias espetaculares. Nos 2 anos da pandemia nós não houve procissão, mas conseguimos efetuar alguns, especialmente o espaço à frente da igreja e mais uma pequena rua, no fundo, para relembrar a festa também. Isso permitiu-nos também, a pandemia permitiu-nos ter outras criações. Nós tínhamos lá um relevado que estava desaproveitado, depois também, ao vermos também fotografias, conseguimos, por baixo do relevado, aproveitando o verde, fazer montagens de figuras com flores, também ficou muito engraçado. Portanto, lembro que o seu padre disse que essa pandemia também tinha servido para fazer alguma inovação, porque estava-se tornando sempre a mesma coisa. Portanto, as festas dos compadres são as festas de escárnio e de maldizer, em que se tenta, no fundo, brincar ou caricaturar aquilo que se passa no dia-a-dia. Mas é curioso que aqui na Madeira, só nesta região entre Santana e São Jorge, portanto, freguesias e ilha pertencentes ao concelho de Santana, aqui há essa tradição das festas dos compadres. E depois levou-me a pesquisar um pouco também sobre a origem disso, e aqui no livro dos Santana Memórias de uma Freguesia, do João Adriano Ribeiro, penso que descobri alguma coisa relacionada com isso. Porque, se lembrarmos, nos Açores há uma grande tradição da comemoração dos compadres, quer na ilha de São Miguel, quer na ilha Terceira. E então, em 1847, portanto, houve aqui na Madeira uma grande crise das semeiras, chamada batata, em que realmente as doenças dizimaram as plantações e as pessoas ficaram um pouco à fome. E então o governador, o José Silvestre Ribeiro, mandou buscar pessoas aos Açores para virem aqui para a zona de Santana, também devido à sua altitude, ao clima que tinha, e veio para aqui o senhor Laureano Falcão, no fundo também já era um proprietário aqui de terras, quer na freguesia da Ilha, quer na freguesia de Santana, quer na freguesia de São Jorge, trouxe açorianos para cá para o cultivo do milho. E penso que foi a partir desses homens que vieram para cá para incentivar a cultura do milho que se começou num pouco também a brincar no fundo é o Carnaval, é a festa dos compadres aqui. A festa geralmente é em fevereiro, no segundo domingo anterior ao Carnaval. Portanto, há uma semana. Está dependendo do Carnaval, portanto, não é uma festa fixa. Há uma semana que é das comadres e depois a outra semana dos compadres. E penso que foi a partir daí, com a influência dos açorianos, que a população de cá também começou a entrar no espírito dessa festa, porque as pessoas começavam a associar, se chovia, que se era culpa das comadres, se havia tempestade, se era culpa dos compadres. Depois, a partir daí, também foram organizando um pouco melhor a festa, depois já começaram a sair versos, no fundo, de escárnio e maldizer, os foguetes, até que em 1960 e tal, portanto, 64, 65, há os primeiros registros de as pessoas já organizarem cortejos com o compadre dentro do caixão, ou a comadre, e aparecerem compadres e comadres enforcados nas árvores. Portanto, depois havia também versos que na altura eram manuscritos e depois eram distribuídos por uma senhora, geralmente era uma mulher disfarçada de carteiro que ia entregar a correspondência. Portanto, lembro-me de fazerem os bonecos, chamavam os compadres, de porem na casa dos vizinhos. Lembro-me de chamados afoguetes da Ceboio, que geralmente iam deitar à casa dos compadres mais influentes da freguesia. Lembro-me de verem cortejos de um sítio a outro e passarem todas
as mercearias, na altura de tascas, como verso de cada, claro, para oferecer um copo de vinho. Chegou a participar nessas festas? Também cheguei a participar em algumas dessas festas, em que depois começámos também a caricaturar, especialmente no cortejo, as tradições e os costumes da própria freguesia. Lembro-me que participei numa em que nós, sobre um carro, um Peugeot 4x4 de carga, nós fizemos uma casa típica e fizemos uma retrete antiga, em que realmente isso também foi uma coisa que marcou as outras. Havia outros sítios que também entravam nessas disputas, porque realmente as pessoas gostavam de participar e havia, na altura também havia parte um incentivo das autoridades, quer camarários, quer do governo regional, a lhe dar algum incentivo que no fundo servir para fazerem também um convívio. Ainda que isso esteja um pouco a perder, principalmente essa participação popular, neste momento está sem praticamente às instituições, que é as casas do povo, as juntas de freguesia, e perdeu-se um pouco. Por isso temos que voltar para a festa dos compadres ser o que era, voltar um pouco atrás e dar apoio a esses grupos populares que se organizam nos sítios, porque realmente isso é que é a essência da festa dos compadres em Santana. Embora muita gente confunda a festa dos compadres com o carnaval, mas são duas coisas totalmente diferentes. Nós aqui fazemos E há mais sítios que façam festa dos compadres? Não, só aqui em Santana? Só na freguesia. Neste momento, sim, já a freguesia de Santana e São Jorge também celebra um pouco. Mas por que será isso? Foi o que lhe expliquei há pedaço. Da influência dos açorianos? Foi a influência dos açorianos aqui nesta região aqui da Madeira, portanto, Santana e São Jorge. Portanto, isto é a explicação baseado naquilo que eu li no livro do João Adriano de Ribeiro e sobre a introdução da cultura do milho aqui nesta parte norte da freguesia, em que portanto, essa influência ficou marcada na própria cultura da população. Sim, nós temos também aqui o Festival de Folclore da região autónoma da Madeira. Eu penso que neste momento já vai no 26º ou 27º. Santana participa e vinham todos os grupos de folclore da região autónoma da Madeira vinham aqui atuar. Realmente esse já foi um grande cartaz aqui de Santana. Neste momento está-se a perder totalmente porque estão a autorizar outras festas simultâneas com esta, outros festivais de folclore. E relembro-me antigamente que, na altura, eu até fazia parte da Junta de Freguesia como presidente, em que o governo, portanto, incentivava que as pessoas viessem aqui todas a Santana. Então tínhamos aí duas grandes dias de festa, que era geralmente o sábado e o domingo, com o folclore, com a exposição dos municípios. Neste momento há grupos que participam, há grupos que não participam. Relembro uma coisa importante, na altura que até o próprio governo vinha em peso aqui para Santana, vinha o próprio presidente do governo e todos os secretários regionais vinham cá assistir, também constituem um grande incentivo. Neste momento está-se a perder um pouco, inclusivamente já se está a marcar, do próprio governo, a marcar festas sobre a festa dos compadres, na mesma data, o que neste momento está a desvalorizar um pouco, portanto, esse que é o Festival Folclore, que era um dos grandes cartazes aqui da freguesia de Santana. Em relação à reserva da biosfera, tenho uma ideia, que aliás já disse isso na FEIDE agora, desde a criação da reserva, que a população de Santana tem que sentir que faz parte de uma reserva. Eles não sentem? Penso que a minha parte não sente porque não é-lhe dado qualquer incentivo porque ser património. Relembro um agricultor aqui de Santana, e sendo agricultor, por exemplo, de outra freguesia qualquer que não seja reserva da biosfera, são todos iguais. E penso que a reserva da biosfera, portanto, teria que dar alguma coisa à população. Não digo em termos de dinheiro, mas, por exemplo, em termos de apoio à agricultura. Neste momento temos aí pessoas que têm dificuldade em comprar as sementes, os adubos. Podemos transformar aqui Santana, portanto, temos aí diversos lugares, podemos fazer o cultivo de diversas árvores, portanto, será uma questão de estudar, ver qual é a árvore. Portanto, incentivar as pessoas ao desbravamento dos terrenos, portanto, lhe pagando uma parte da despesa disso, portanto, participar as pessoas para mudar também a agricultura na própria aquisição das árvores e das sementes. Portanto, as pessoas têm que fazer sentir que se eu viver numa reserva, tem mais alguma coisa do que se eu não viver na reserva. As pessoas, aquilo
que eu também, nos meus tempos livres, faço agricultura, realmente sinto um pouco isso, que é falta de incentivo para que as pessoas se dediquem um pouco à agricultura, porque nós temos aqui a ver uma coisa que é a direta entre a relação entre a agricultura e a paisagem. Portanto, o que eu estou a ver é que há cada vez um maior abandono de terrenos. Porque eu falo com as pessoas e dizem, olha, quero limpar o terreno, mas eu pagar uma máquina não tenho dinheiro. Ou quero mudar isto para plantar determinado tipo de árvores, olha, também não tenho dinheiro. Eu penso que tem que haver essa relação entre a reserva da biosfera e, portanto, a população diretamente. As pessoas se sentirem envolvidas, se sentirem aquilo como uma coisa que seja seu, e quanto mais tiverem e mais embelezada esteja a paisagem, melhor depois também para o turismo. Porque senão daqui a uns anos o que é que poderá acontecer? Nós temos aqui uma paisagem totalmente degradada, com os terrenos não agriculturados, cheios de mato, e depois o próprio turismo vai se sentir um pouco também com isso. Então, ninguém vem para aqui ver. Realmente, eu quando era pequeno, aliás, como já referi há pedaço, uma das grandes imagens que eu tenho da minha infância é ver os terrenos todos agriculturados e tudo. Portanto, a diferença de cores, conforme a época do ano, o castanho no inverno, na altura de plantações, o amarelo no verão, junto com o verde do milho, das semelhas. Portanto, isso até era um fator também da atração das pessoas para aqui. Mas, continuo a dizer, as pessoas têm que ser ajudadas e têm que sentir que, vivendo numa reserva da biosfera, também fazem parte dela e têm algum benefício em serem parte integrante dessa reserva. Mas eu penso que temos que renovar a natureza também controlando um pouco a natureza. Não posso ter terrenos aí cheios de árvores aí infestantes, tabaqueira, que só basta sairmos aqui um pouco à rua, já vemos isso. Silvados, depois aquilo torna-se um perigo até para a própria segurança das pessoas. Portanto, se ninguém cuida, se ninguém trata, portanto, é isso que eu tinha a dizer. Portanto fazer com que as pessoas sintam que fazem parte da biosfera. E para fazer as pessoas sentir que fazem parte de uma reserva da biosfera, têm que ter alguns benefícios em fazer parte da reserva da biosfera, não em termos monetários, mas em termos de apoios naquilo que elas fazem no dia-a-dia. O território, portanto, é tentar fixar os jovens. E, aliás, isto é uma conversa que, quando falo com pessoas que eu tenho no continente, eu digo que vivo a 40 km da capital, eles dizem, vives dentro da cidade, mas não é bem assim, porque Santana ainda tem muitas dificuldades de mobilidade, especialmente daqui para o Funchal. Portanto, temos aí, começando pelos próprios nossos autocarros, que são do século passado, não qualquer tipo de unidade. E depois também temos que incentivar as pessoas a viverem cá, e para isso, os jovens temos que baixar os custos da aquisição de casas, ou isso é uma coisa que as próprias câmaras e o governo terá que olhar para a região norte de maneira diferente. Mas acha que há atividade económica suficiente para atrair os... Portanto, eu penso que não poderá haver atividade económica. Portanto, as pessoas podem perfeitamente trabalhar aqui, aliás, viver aqui e trabalhar no outro lado qualquer, na Zona Franca, na hotelaria, no Funchal. Para isso tem que haver aqui, que é o essencial, que é os transportes. E depois, o segundo, para as pessoas construírem cá, temos que lhe baixar o custo da produção. O custo da aquisição da casa. Pode ser oferta de determinadas... Portanto, os projetos, outras coisas quaisquer, pode ser da oferta do terreno. Portanto, é isso aí que temos de fazer com que as pessoas se virem aqui um pouco para a Zona Norte. Senão, eu vejo isto com o ritmo que a população está a decrescer. Santana arrisca-se aqui a 50 anos, já não vai ser para mim, mas a ter, por exemplo, metade da população do que tem hoje. Portanto, é para isso que é desses dois fatores, tentar baixar o preço, porque se nós formos para os concelhos, mas Funchal para comprar uma casa tem um preço, se for recuando, Santa Cruz, onde está a zona do aeroporto, tem outro preço, mas se daqui se ainda conseguirmos baixar mais o preço, claro que as pessoas poderão vir para aqui, porque isso foi um fenómeno também foi acontecer um pouco no Funchal, quando os preços foram inflacionados, eles começaram a fugir. Neste momento eles têm boas acessibilidades, têm bons transportes, é fácil trabalhar, por exemplo, em Mexique e trabalhar ao Funchal, porque os transportes são rápidos e cómodos, e isso realmente é uma coisa que faz falta aqui
Sim, as rodovias Sim, foram muito melhoradas, não é? Melhoradas, agora falta melhorar o próprio meio de transporte, neste caso os autocarros. Não vê o turismo como uma ameaça, por exemplo? Não, o turismo é bem-vindo aqui para o Norte, realmente eles conseguem nos trazer mais valias, embora que venham cá. Embora estamos a perder um pouco de um turismo que neste momento está em grande expansão na Madeira, aliás já falei isso na própria Assembleia Municipal, que é o turismo de montanha e de lazer. Está-se a perder, é isso? Está-se a perder porque o que é que acontece? Eu também gosto de praticar, sou praticante de trail e muitas vezes ando nas serras a passear e aliás uma das questões que eu te pergunto, a seguir ao treino, o que é que vai ficar por aqui? Disse, como é que vou ficar por aqui? Estou aqui tudo cheio de lama, tudo sujo, não tenho um lugar para tomar banho. Disse até se tivesse aqui um lugar para tomar banho, trazia a minha família ficava aí e fazia o treino e depois vinha para aqui. Depois outra coisa, temos os percursos, temos aqui uma prova internacional que faz parte do calendário mundial, que é o Ultra Sky Marathon, em que portanto, depois a sinalização desaparece, portanto, não pode ser as pessoas se vêm muita gente vem para aqui, porque tem uma zona calma e tem bons percursos. Era um turismo que podíamos aproveitar para potenciar essas pessoas. Geralmente são pessoas com certo poder de compra e que viriam cá. O que é que acontece? Outros concelhos estão-nos a passar à frente. Caso de São Vicente, caso de Porto Muniz. E nós estamos a ficar assim, a ver a banda passar, como se diz em bom português. As condições, nós em termos de percurso temos as condições. Falta sinalizá-los. É uma coisa também fácil de fazer, inclusivamente eu já me dispus gratuitamente a ajudar nisso. É uma questão de olhar, colocar as placas, essa direção é para aqui e para lá. Porque na montanha, caminhando na montanha, aquilo é fácil de perder, não? Se as coisas não estão bem orientadas, não vale a pena ir para lá. E entretanto, e é isso, e depois o tal qual onde as pessoas possam tomar um duche a seguir ao treino e ficar por aí. Também quando vou a um lugar, se não tenho lugar para tomar duche, eu ponho-me mandar para casa, não é? Fico lá nem mais um minuto. As formações foram especialmente na parte rodoviária, na energia elétrica, na distribuição de água potável à população. Portanto, isso foram as acessibilidades que lembro-me perfeitamente de acompanhar a evolução disto tudo, em que havia sítios em que as pessoas não tinham casa de banho, não tinham água, não tinham luz. Outro aspecto importante também foi a parte da saúde também. Antigamente só tínhamos, no meio tempo, só havia um médico para o Conselho de Tudo, neste momento temos o Centro de Saúde, já temos uma clínica particular. Portanto, há outros apoios aí, também alguns apoios à agricultura, temos um mercado abastecedor lá em cima que também dá algum apoio. E foram, portanto, essencialmente a nível de educação também, acho que melhoramos, já neste momento já temos, portanto, desde a creche até 6 meses até o 12º ano, as pessoas já podem ficar todos aqui. No meio tempo, tive que ir para o Funchal estudar, ficava lá. Em que ano é que tinha, a partir de que ano é que tinha Na altura eu tinha 10 anos, portanto ia para o Funchal, ia só no autocarro, depois ia ter lá a casa da minha tia. Ficava lá a semana toda? Ficava lá a semana toda e às vezes ficava mais tempo porque não havia dinheiro também para o autocarro e nós éramos 5 em casa, muitas vezes teve que ficar lá 15 dias, um mês com 10 anos, portanto foi uma situação em que... E estudaram os 5? Estudaram os 5? Sim, está. E nós portanto, fomos habituados a isso. Neste momento, também aqui uma grande vantagem em Santana, portanto, quer o Governo Regional, quer a Câmara Municipal, fazem com que portanto, a mensalidade das creches e das pré-escolares seja gratuita, e assim como também a aquisição de livros. Portanto, isso também é um incentivo que as pessoas portanto, passem a viver cá também, não pagando nada nas próprias creches e nas próprias escolas. Eu acho que o segredo de Santana foi tentar manter a própria paisagem. Portanto, temos tido a grande sorte de não termos ensinos aqui na Zona Norte. Porquê é que acha que isso acontece? Isso também penso que a tal interligação que eu falei há pouco, as pessoas também sentem-se parte integrante daquilo, portanto gostam de preservar, portanto se toda a gente
lutar para que a floresta seja conservada, não provocar incêndios e ter o cuidado com isso, fazer algumas limpezas e penso que isso por acaso temos aí zonas bastante bonitas, neste momento temos no Concelho de Santana temos o Ribeiro Frio, que é das zonas mais visitadas da Madeira, temos a própria Parque das Queimadas também, depois temos o próprio Pico Ruivo, e, portanto são zonas de grande afluência turística, só quem vai lá ver é que realmente vê a quantidade de turismo que passa por ali. Mas houve incêndios assim grandes aqui na... Sim, houve realmente uns aqui mas foi mais para a parte alta geralmente, mas foram incêndios que foram gerados no outro concelho, no caso foi no Colo das Freiras, que depois veio aqui para este lado, portanto, mas não afetou a parte daqui de baixo da Mancha da Laura Silva, não teve qualquer tipo de... O facto de haver uma zona de Laura Silva, por exemplo, que tem regulamentação própria, imagino, não é? Que tem regras tem. Não criou entropias aqui, as comunidades aceitam a regulamentação que está associada? Sim, aceitam porque também é uma questão de informar a autoridade, neste caso a Florestal, que vão fazer qualquer tipo de atividade lá, não tem qualquer tipo de custo à população, quer para já há muitos anos que é assim, as pessoas já interiorizaram que tem que ser assim e não tem havido contestação a esse tipo de atuação. E, portanto, não encaram a reserva da biosfera como uma outra entidade que possa trazer esse tipo de restrições, por exemplo? Não penso, desde que seja bem explicado às pessoas, não tem qualquer tipo de problema. Geralmente têm os seus terrenos, depois têm as suas árvores, quando precisam de apanhar alguma coisa falam com os florestais, eles indicam, dão-lhe o conselho daquilo que é que vão fazer ou que não devem fazer. Geralmente não tem havido grandes problemas com isso. Na parte que eu conheço, também já estou ligado aqui a Santana há muitos anos e não tem havido grande contestação. Aliás, neste momento até essas pessoas têm terrenos com plantas invasoras, consideradas invasoras, até há próprios incentivos para arranque dessas árvores e plantar outras. Há incentivos. E são financeiros também? São financeiros a nível do Governo Regional. Aliás, já onde andei pelas montanhas já se vê muito terreno em que arrancaram, especialmente eucaliptos, não sei o quê, e agora vão plantar árvores próprias de cada da região autónoma da Madeira. E gado aqui? Havia pastorícia? Sim, também foi uma das grandes guerras que houve aí com os pastores, mas era uma pastorícia um pouco abandonada, as pessoas punham os animais na serra e deixavam para lá e depois só iam lá quando lhe apetecia. Claro, o governo, isso também estava a danificar, portanto, um pouco aquela natureza autóctone da Madeira, aquelas agiestes, especialmente nas zonas altas da freguesia. Portanto, isso acabou. Portanto, eram os porcos e as ovelhas e as cabras, em que realmente neste momento já está todo retirado e vê-se a natureza já a rejuvenescer e a criar outras condições. Portanto, desapareceu a pastorícia, é isso que está a dizer? Tudo desapareceu. Desapareceu a pastorícia aqui, no nosso concelho, embora noutros concelhos tenham pastorícia organizada, em que realmente é um pastor ou alguém encarregado, em que, portanto, aqui no nosso concelho que se saiba não existe pastorícia. Isso, aliás, um dos motivos também está-nos a preocupar um pouco é ver também algumas espécies invasoras a tomarem conta da floresta. Portanto, eu penso que mais ano, menos ano, terá que haver um equilíbrio entre a pastorícia organizada e a própria floresta. Portanto, vão ter que chegar a um acordo e um meio termo por causa disso. As silvas, as acácias também, nós temos uma grande infestante, não sei se já conhecem, que é a tabaqueira, isso aparece aí por todo lado. Portanto, são árvores sem qualquer valor comercial e infestam e rebentam com as outras árvores. Na altura foi uma ideia inovadora com o então Presidente da Câmara, Dr. Rui Mizés, da Reserva da Biosfera. Nós não sabíamos bem o que era. Sei que foi uma grande luta em conseguir esse galardão, que, segundo parece que a informação foi em Paris, numa reunião de Paris da Unesco. Lembro-me do trabalho feito pelo Dr. António Abreu, que realmente foi o homem que, no fundo, esteve à frente disso tudo. Nessa altura, houve a reserva de biosfera, mas acho que não houve o cuidado
de ir à junta da população, do trabalhador rural, daquele que vive o dia a dia, lhe explicar o que era a reserva da biosfera. E depois então criou-se depois também, quer dizer, depois isto politicamente começam uns a falar de uma maneira, outros a falar de outra, e depois tentou-se criar uma aversão à própria criação da reserva, em que a reserva não trazia qualquer benefício para Santana, não sei o quê, e realmente houve uns anos aí em que realmente isto esteve parado. Depois, com a criação da reserva do Porto Santo, parece que fez com que Santana acordasse e então revitalizasse um pouco a rivalidade, porque a ideia que é transmitir, essa reserva isso não é bom para Santana, isso não traz nada para Santana, isso não vale nada. Era esse o sentimento que havia? Sentimento que ainda há, se calhar. Sim, ainda é capaz de haver. Já sei, em 2013, depois de fazer 20 anos como Presidente Junto, já deu bastante. Sou o primeiro ciclo, mas estou no fundo, aqui na Madeira ainda temos uma organização responsável pelas escolas do primeiro ciclo e creches e prés, é a chamada delegação escolar, que no território continental já foi extinta, foi integrada nas básicas e secundárias. Aqui não nos mantemos isso sempre assim, uma questão politicamente, uma questão de proximidade com as pessoas, e então eu sou responsável aqui do Conselho de Santana pelo funcionamento dessas escolas. Nós temos cerca de 80 professores, 60 funcionários, temos cerca de 400 alunos. Então, nós é que fazemos a gerência disso tudo, desde a parte organizacional das escolas até a ordenados, falta, licenças. Portanto, isso, estou numa função mais burocrática. Também depois de 41 anos de serviço, E fez a sua formação aqui no Funchal? Fiz no Funchal, na altura fiz no Funchal, que nós tínhamos a chamada Escola do Magistério Primário, portanto fiz. Passado 20 anos voltei à Universidade para fazer a licenciatura. Fiz na Universidade da Madeira, trabalhando aqui em Santana das 8h30 à 1h30, e depois pegando no carro para ter aulas no Funchal das 4 às 8 da noite, em 2004, quando ainda não via a via rápida até Santana. E tirou o quê? Qual foi a sua... Educação. Ciências da Educação. Também fui presidente do clube, da União Desportiva de Santana. Na altura tenho a honra de ter sido campeão de Portugal de badminton, com a equipa, quase com os jogadores aqui. Também na altura fomos campeões regionais também. Ficámos com a ideia de que, por exemplo, os clubes de futebol não eram muito fortes, ou seja, não eram elementos agregadores aqui da comunidade. Em Santana aqui já fui mais, mas agora também devido à falta de... Na altura nós conseguíamos encher sempre o campo de futebol quando jogávamos, com as assistências e tudo. Neste momento também está um pouco, porque o clube também quis dar passos mais longos que a perna, e realmente depois financeiramente começou a sofrer com isso, e neste momento também está uma situação um pouco delicada. Olha, mas vai indo. E jogavam com outros clubes aqui? Há muitos clubes aqui na ilha, quando falo da Ilha da Madeira? Sim, nós chegamos aqui a Santana, chegou a estar na segunda divisão nacional. Portanto, jogávamos com equipas geralmente da zona de Lisboa, não sei aqui. Aqui a nível da Madeira, no meio tempo, jogávamos era com equipas aqui da própria região autónoma da Madeira. Jogávamos para amor à camisola e... Jogou? Foi também jogador? É isso, joguei com amor à camisola. Tive alguns anos também ligado às confrarias da igreja, que são das pessoas que andam também nos convidam. Nós começamos a pensar se os nossos antepassados também aguentaram aquele até ali, cabe-nos agora também. Portanto, acabei agora o mandato. Nós não podemos fazer mais de 2 mandatos seguidos, portanto, isso é uma maneira... Tem restrição, então. Tem uma maneira da gente sair airosamente, senão ninguém quer ir para lá. E as confrarias, que papel é que têm nas comunidades aqui? Portanto, realmente o papel que no fundo, quando as confrarias foram feitas, era para ajudar pessoalmente os mais pobres, não sei o quê, mas hoje em dia, portanto, essa função está um pouco esvaziada, mas é fundamentalmente principal na organização das festas religiosas do Conselho e a participação nas diversas atividades, nos pontos altos da própria igreja, que são a Páscoa, o Natal, portanto, são essas, no fundo, é isso. Nós temos 2 confrarias neste momento ativas aqui em Santana, embora temos uma um pouco desativada, que é a Confraria de Santo António. As pessoas pagam uma cota anual e com esse dinheiro conseguimos depois
organizar a parte interior dentro da igreja da festa, desde o enfeitamento da própria da igreja, ter os próprios coro que vai cantar, os senhores padres que vão pregar, e fora também somos responsáveis pela animação e, no fundo, pelo enfeitamento, no fundo, é isso. Portanto, eu gosto de ver em Santana, porque também gosto, a seguir ao meu trabalho, gosto muito da terra, de ir à fazenda. Continua a ter... Sim, gosto de plantar. Aliás, no tempo da pandemia era o meu hobby, era ir para... A tua terapia. E gosto de ir para, especialmente ao fim de semana, gosto de ir para a fazenda, porque é um alívio mental para mim. O que é que cultiva? Neste momento eu cultivo cana-de-açúcar para vender. Mas vende a cana e depois o engenho é que... Sim, eu já vendo para o engenho, portanto já sou produtor de cana há muitos anos. Produzo à volta de 15 a 20 toneladas por ano. Portanto, batata doce também tenho alguma batata que é chamada semelha. Cultivo também muito milho, que é o milho aqui de Santana, que é o milho branco. Também tenho isso. Vou-me entretendo. E são aqui perto? São tudo aqui perto, os terrenos. Depois gosto daquilo e também tenho os animais, tenho os porcos, as galinhas, as cabras. Vou ocupando com aquilo. E tem família? Tenho. E estão cá, os seus filhos? Não, os meus filhos estão vivem fora daqui, já não quiseram. Mas eu não me dou a ver, principalmente no Funchal, quando vou lá à casa deles, não. Para mim é uma prisão de estar ali. Não ficava lá? Não ficava, não gosto muito do ambiente. Gosto mais de viver assim numa zona rural.